Muitas vezes a gente acha que o centro da cidade está com o centro centralizada a cultura, mas às vezes a gente percebe, quando a gente sai daqui para ir para lá, a gente percebe que a cultura realmente lusiana é escassa em todos os lugares. Se é escasso no centro, imagine na periferia, Na né? periferia, certeza. É verdade. E não é falta de Pode falar um espaço pouquinho. físico, né? Não, não é falta de espaço físico, porém a cidade de Lusiânia ela ainda está muito restrita a dar muito valor no que é de fora, sabe? A dar muito valor, trazer grupos de fora, trazer apresentações de fora, centralizar lá para eles e esquecer realmente que a periferia tem jovens com talento, tem grupo de dança, tem grupo de teatro, tem pessoas que sabem tocar, cantar, se expressar. E não tem nenhum tipo de projeto, pelo menos eu não conheço, nenhum tipo de projeto divulgado pela atual prefeitura, pelos governos que já passaram por Lusiânia, que levem o jovem da periferia para o centro da cidade para ter algum tipo de formação na área artística. Realmente. Antigamente tinha uma escola de música lá no ginásio, né? Tinha uma escola de música lá, mas eu acredito que era muito Teve um difícil conseguir teatro entrar. Eu mesmo também, consegui. teve uma de Sim. teatro também. Só que assim, não há incentivo, Uhum. né? Não há incentivo. Então, o jovem ocioso hoje, por falta de oferta, porque eles só vão saber se existe se alguém oferecer. Se ninguém Exato. oferece, como é que ele vai saber eu quero? Entendeu? Uhum. E acredito que é uma carência no modo geral, porque vem todas as outras carências que os jovens têm. A carência familiar, a carência de amizade, a carência no âmbito escolar, carência, entendeu? E o governo não propõe nenhuma política pública, nada que ofereça e que ocupe esse tempo ocioso do jovem. E, infelizmente, não tem oferta. Se não tem oferta, não vai ter procura. Pois é, há muito tempo eu trabalhei no PET e no Agente Jovem, que eram dois programas de governo, né, que existiam, que era voltado para a periferia, né? Eu dei aula no Jardim Gá, dei aula no CRAS, na Lusiânia, e aí, mas aí as crianças elas tinham um incentivo financeiro, porque eram crianças que trabalhavam nas ruas, como flanelinhas, carregando compras no supermercado, Sim. então elas tinham um retorno financeiro para que elas saíssem das ruas e ficassem voltadas para o projeto. E eu acho que quando é isso, a família já começa a aceitar de uma forma mais abrangente, porque já envolve algo que pega, que é a questão do dinheiro mesmo, a questão da dificuldade financeira que as pessoas têm, né? E aí entra também, amigo, aquela parte do jovem que hoje ele para de estudar no horário matutino vespertino, passa para estudar de noite porque precisa ajudar financeiramente a família. Então, a família, Sim. quando existe, se é que existe, algum projeto para o jovem, eles logo pensam pelo lado financeiro, sim. Tá, mas meu filho vai ficar lá 4 horas, sei lá, no seu projeto, ele vai ganhar o quê com isso? Eles não pensam da forma que ele vai ganhar em cultura, ele vai ganhar em educação, ele vai ter uma bagagem de vida maior, ele não vai estar roubando, matando e N coisas. Então a família hoje procura esse tipo de projeto como fim lucrativo. E É, e a gente, infelizmente, os menos favorecidos não podem deixar de trabalhar para de repente se ocupar com cultura. Então tinha que ser andar uma via de mão dupla, tinha que andar juntos, tanto a cultura quanto a educação. E os projetos deveriam é por abraçar de forma que o estudante não precisasse sair da escola para trabalhar e tivesse sim. esse momento cultural de entretenimento. Se isso fosse uma questão que fosse implantada, né, se essa fosse uma preocupação realmente de todas as administrações que passaram pela cidade há muito tempo, isso já seria algo tão natural para as pessoas que elas isso já estaria realmente implantado dentro do consciente de cada um. A questão de como é importante elas se envolverem com a arte, se envolverem com a educação Sim, para serem pessoas melhores. E também pensar no artista, não quando a gente fala de teatro, de arte em si, a gente não está falando que a gente vai ensinar artesanato para a pessoa para ela ser uma grande artesã. Às vezes ela vai para outro lado, mas é o envolvimento que ela tem com aquele projeto, o envolvimento que ela tem com aquele trabalho que ela está tendo, vai dar para ela outras perspectivas de vida, entendeu? Assim como eu já tive sim. alunos meus que hoje são grandes, fazem grandes ministérios em igrejas, são pessoas que dão palestras. Então, o teatro foi levando eles para outros lugares que não foi exatamente a arte, mas
a perspectiva de ter um trabalho, uma projeção em cima daquilo que ele aprendeu foi trazendo para outras possibilidades para eles, entendeu? Sim, sim, na E postura, na como é que... oratória, Sim. a Uhum. questão timidez, que é uma coisa, uma marca do jovem. Eu acho que o teatro ajuda Muito em grande, tudo isso. verdade. O Lucas estava falando aqui que, falando em espaço físico, né? Como nós podemos ter mais aproveitamento dos espaços públicos, como teatro na escola, dança nas UBS, artesanato no CRAS. Você tem alguma opinião sobre a questão? Olha, eu acredito que o difícil, dependendo de qual região, é locomoção. Então, assim, aqui perto, no meu setor, eu moro no Dalva Zero. Aqui tem a quadra do Gedel, tem a quadra do 2 que é perto, tem uma quadra no 8, então tem uma quadra no 5 cobertas, todas cobertas. Então, assim, eu vejo como. A pessoa vê como espaço vazio, eu vejo como um espaço que pode ser ocupado. Seja com Sim, um espaço dança, de para o idoso, potencial. para o jovem, que seja o teatro, um entretenimento, arte. Sim. Entendeu? Aqui E, no meu setor, e, dentro da minha sim. realidade. Uhum. E muitas pessoas pensam assim, que usam a falta de espaço, não estou falando das pessoas, nós cidadãos, mas sim as pessoas que administram, né, que As pessoas que foram poderiam fazer alguma coisa. contratadas, foram contratadas por nós para poder cuidar da gente e não se preocupam muito com isso. Pensam que a questão do espaço público depende. Vamos construir um teatro para poder ter teatro na cidade. Vamos construir uma escola de música para poder ter uma escola de música. E às vezes você pode pensar, cara, você pode pegar a própria escola da sua comunidade e transformar esse lugar num polo de cultura, entendeu? Pegar as próprias pessoas da comunidade que trabalham com arte, trabalham com teatro, trabalham com música, trabalham com outras vertentes e fazer com que essas pessoas sejam os próprios formadores das pessoas da comunidade delas, entendeu? E Sim, assim você está perpetuando que essas crianças e adolescentes que estão fazendo esses cursos sejam os próximos instrutores dos próximos alunos que virão. sim. E acaba virando uma corrente mesmo, entendeu? Sim, os jovens monitores, né? E Exato. eles gostam dessa responsabilidade, que você dê responsabilidade. Eles se sentem Adoram. úteis. E acontece muito, uma coisa que eu tenho falado muito, é, eu acho que não só o jovem, todos nós estamos muito carentes do toque de amor, do toque de atenção, do toque da empatia, o toque ser humano, porque muitas vezes eles se veem inferiores a nós. Então, assim, a gente passando responsabilidades a eles, eles vão, não que eles vão se sentir de igual para igual, mas assim, nossa, eu posso conversar no mesmo patamar que a minha professora, que a minha mãe, com a minha tia, com a minha parenta, com a minha vizinha. E eles vão se E, empoderar, digamos assim. e fazer com que esses jovens que moram aqui em Lusiânia, principalmente os jovens da periferia, que eles deixem de ver os outros jovens de Brasília ou de outras cidades como se fosse uma realidade muito distante da deles. Sim, Então, tipo assim, às vezes um jovem daqui vê um jovem de Brasília, um jovem de Goiânia, fazendo teatro e fazendo algo que realmente esse jovem também tem vontade de fazer, e ele pensa, eu não tenho oportunidade de fazer. Eu olho para os lados, na minha comunidade não tem nenhum tipo de incentivo, eu não tenho incentivo familiar, eu não tenho incentivo de administração pública, eu não tenho nada que me traga esse poder, né, de conseguir fazer sim, aquilo que eu queira. E aí, muitas vezes, esses jovens se desestimulam, porque ele acredita que, na verdade, a possibilidade dele de conquistar os sonhos está fora do lugar que ele mora, entendeu? Ele sim, só vai conseguir conquistar os próprios sonhos, os próprios objetivos, se ele tiver que sair do lugar. E aí muitos deles desistem mesmo, porque eles pensam o seguinte, cara, eu não vou conseguir crescer fora daqui. Eu não vou conseguir fazer o que eu quero aqui, então eu vou procurar outro meio de conseguir fazer alguma coisa da minha vida. E aí é que entram é o que realmente acontece muito. as drogas e as outras questões que a gente sabe que são os grandes problemas que a gente tem hoje com os jovens da periferia. Sim. Outra coisa também que eu falo, eu sempre tento passar. Quem é meu Uhum. aluno, se já foi, se já passou por mim, já esteve comigo, vai lembrar do que eu vou falar agora. O negócio é a gente estar todos os dias enfrentando o sistema. Daí a gente se enquadra. Eu vou falar por mim. Negra,
periférica. Uhum. Tem um estudo? Tenho. É aquela história do estudo que te dá diploma, que te dá títulos, mas não tira de você a periferia. Você continua ali periférico. Exato. Entende? E eu falo sempre, estar às 7 horas da manhã dentro de uma sala de aula com 54 alunos e uma professora negra é o maior ato de revolução que existe no mundo. Porque ali está a professora negra indo contra o sistema e 54 pobres, humildes, periféricos, excluídos, negros, brancos, mulato, mameluco, gays, todas as tribos que a população não, que a elite não quer ver nas cabeças ali, indo contra o sistema. Porque eles não querem o jovem, o negro, a negra, ele não quer o periférico instruído. Porque Não. o pobre instruído dá trabalho. O pobre instruído vai articular, vai argumentar e vai lutar muito mais pelos seus direitos. Então, por que eles vão investir em políticas públicas que acolham o oprimido, que acolham as minorias? Jamais vão querer isso. Exatamente, Tereza. E assim, o que eu acho é que muitas vezes parece que alguns governantes, algumas pessoas que passaram por aqui pela administração da cidade, eles não querem que o jovem saia da caverna e veja a luz. Né? É isso que eu penso, sabe? Que se o jovem trouxesse a luz, como eu acredito que eu, na minha trajetória, eu acabei fazendo, porque se você for parar para pensar, pegando a sua fala, eu fui uma pessoa que foi feita para não dar certo na vida. Eu nasci negro, pobre, periférico, homossexual. Então, assim, teoricamente, eu não era para eu dar certo, entendeu? Não era para ninguém esperar nada de mim. Era para eu ser uma pessoa invisível e não me preocupar com questões que, porque eu olhava em volta de mim e via que todas as oportunidades que eu queria estar presente, queria estar encaixado, realmente não estava. Eu não estava me sentindo pertencente dos lugares que eu estava. Sim. E a pior coisa que existe para um jovem, para qualquer ser humano, não é você olhar em sua volta e você não perceber que você não pertence a lugar nenhum, sabe? Sim. Você tenta descobrir quem é você e você não tem referências para que você tenha referências reais de quem você pode ser. Eu vou me espelhar em quem? Claro que os alunos se espelham muito nos professores, né? Olham para o professor como aquela figura de alguém que eu quis ser muitos dos meus professores na minha adolescência. E essa garra que os professores que eu tive me mostraram foram que foi me dando força para conseguir lutar pelo que eu queria. Ó, estão perguntando aqui qual é o seu número, hein? Wesley. Qual é o meu número? Wesley. O seu? Eu tô sem o bate-papo. Eu tô sem o bate-papo, não estou acompanhando as perguntas. Entendi. Daqui a pouco a gente vai para as perguntas, né? Sim, tá sim. A gente vai fazendo apanhado. Elmo, uma coisa que eu gosto muito de comentar. Aqui dentro do nosso município, eu já estive em 3 pontos. E diferentes pontos. Eu estive no setor rural, nas 3 vendas. Eu estive no centro, mas uma escola que na boca do povo é marginalizada, que é o CEFMA. Estive no CEPLUS e estive no Esther da Cunha, que é na Vila Guará. Olha só, eu vou dar só para você ver como muda de figura de local para local. Nas 3 vendas, é a coisa mais linda de se viver. É lindo. Em termos culturais mesmo. De educação, de comportamento, é muito diferente. No CEFMA, como já é uma zona de conflito, acredito até. Na época que eu trabalhei lá, era bem difícil. O comportamento era outro. Quando eu vim para os CEPLUS, a minha mãe ficou com medo. Minha filha, eu falei, mãe, as coisas a gente primeiro tem que ver para depois crer. Então, o que falavam, o que comenta era uma coisa e eu posso dizer com total propriedade, não é o que o povo fala. E o CEPLUS é bem próximo da minha casa. Quando eu fui para Vila Guará, Vila Guará depois da BR, eles se sentem inferiores a quem estuda aqui mais depois da BR, para dentro de Lusiânia. Eles mesmos se sentem. Que a gente não tem oportunidade, que a gente não tem isso, que a gente não tem uma quadra, não tem evento pra gente. Não tem...
Eles mesmos identificam isso, que não tem projetos sociais voltados para eles. Ah, mas lá pro centro tem capoeira, tem roda disso, tem o combate de rima lá no centro, ali perto do ginásio, tem isso. Professora, a gente não tem nada aqui. Sim. Tanto que quando eu levei, acho que eu consegui levar todas as turmas pro Teatro da Caixa, os meninos ficaram maravilhados. Parecia assim que eu tinha tirado eles de dentro de um buraco e trazido ele para a órbita. É impressionante. Eu tive um receio de não ter a questão de disciplina, de comportamento. Eles se comportaram como eu nunca vi. Se comportam. Eles Eles se ficaram apaixonados, comportam de uma forma. perguntavam. É, O jovem tem curiosidade, só que a gente tem que dar, como é que fala? É igual o celular. A gente tem que dar bateria para ele funcionar. Entendeu? A gente tem que exato. E colocar eu para acho assim, carregar. Tereza, a gente tem que realmente se preocupar muito com essa questão de políticas públicas para a arte e para a educação, porque o jovem periférico ele tem que parar de ter baixa autoestima, parar Sim. de achar que eu estou na caixa cultural, então aqui é um espaço totalmente distante da minha realidade, sendo que se ele tivesse isso dentro da própria comunidade dele, na cidade onde ele mora, ele já chegaria com outra perspectiva em relação às coisas Sim. que ele está vendo, entendeu? Eu falo isso porque eu fui um jovem adolescente também que, quando eu descobri a arte, eu fui mudando a minha percepção de vida, a minha percepção de olhar, mas eu comecei a perceber que, cara, eu posso fazer o que eu faço aqui, entendeu? O que eu faço lá fora eu posso trazer para minha comunidade, para que eu não precisasse ser dependente, até porque a gente que é da periferia, a gente tem a questão de passagem, a questão de alimentação. E aí foi onde eu fui tentando buscar meios de tentar fazer o que eu costumo falar para os meus amigos, que eu até brinco muito em relação a isso. E quando eu quis fazer teatro, eu tive que criar meu próprio grupo, porque eu não conseguia achar espaço para mim em lugar nenhum. Então eu fui lá e criei meu grupo de teatro e fui fazer teatro. E quando eu quis alguém que me representasse na política, eu virei vice-vereador, vice-prefeito do Lucas. Sim. E, Tereza, como é que você vê, você como educadora, né, de escola, tudo, hoje atuante na profissão, você tem mais proximidade com a juventude, porque a maioria dos seus alunos, acredito, devem ser jovens, né, Sim, adolescentes. sim. De 11 para E, frente. e como é que você vê os sonhos desses jovens? Como é que você entende os anseios deles, assim, as dificuldades que você acredita que eles tenham como empecilho para conquistar os objetivos e tudo mais? Eu acho que eu vou me emocionar com essa. Me desculpe se eu me emocionar. Acontece que a gente entra dentro de sala, muitas vezes, levando o nosso sonho. Porque eu tenho um amor. Eu tenho um amor em dar aula. Eu amo o que eu faço e faço o que eu amo. Hoje eu posso dizer que aos meus 41 anos eu amo o que eu faço. E estudei e estou estudando ainda, estudo, e essa coisa toda. Então, tanto que eles mesmos me perguntam, professora, como é que a senhora aguenta? Então, eu vejo uma certa falta de perspectiva, infelizmente. Eu vejo uma falta de perspectiva. E muitas vezes eu escutei meus alunos falando assim: ah, eu tenho que terminar meus estudos porque eu quero trabalhar ali no. Eu lembro que era o da Terra na época. Ah, porque eu quero um emprego no da Terra. Ah, porque eu quero. Eu falei: não que não seja digno, pelo amor de Deus. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Não que não seja digno, todo trabalho ele é digno. Mas assim, eu falei: meu filho, você está dentro de uma escola. Olha o leque de oportunidades que a escola traz para você. Olha o mundo se abrindo na sua frente e você tendo a possibilidade de ir muito mais além. Não, meu amor, vamos estudar? Vamos estudar para o Enem, vamos estudar para o PAS, vamos estudar para um vestibular isolado, igual o da UEG, que ainda não aceita o Enem, se eu não me engano. E vamos ser mais. Sabe por quê? Porque quando eu chego no limite, eu não sei qual é o limite. Eu quero mais. Então eu sempre falo para eles isso. Se você pode ser grande, por que você vai querer ser pequeno? Pequeno vocês já são. A escola nos faz pequeno, nos direciona, nos transmite valores, nos transmite a teorias.
teorias. Tanto que um dia vieram me perguntar, por que que eu tenho que estudar literatura? Eu falei, literatura, assim como a história, assim como a geografia, assim como a filosofia, a sociologia, está a história de todo o povo. Está o porquê o porquê e o que e para onde você vai. Então, é importante você ter esse norte para você saber o que que você quer ser. Você sabe quem você está sendo, ou talvez não. Mas daqui para frente, conforme as reflexões, você vai começar a ter um norte para saber quem você quer ser. Então, eu acho muito difícil essa questão de perspectiva. Porque quando você entra Uhum. dentro de uma sala de aula, que você. Numa conversa simples, você vê que o estudante espelha muito no professor. E é muito triste quando você tem um dia de acolhimento, aquela coisa de falar sobre a família e tal. É muito difícil. Eu, toda vez, quando tem esse dia de falar sobre a família, eu saio despedaçada. Porque as Já histórias aconteceu são muito comigo. tristes. São muito Sim. tristes. Então, eu acho que eles esperam. Uma coisa que eu sempre falei também. Você está achando ruim? E o que, que você está fazendo para mudar? Ah, mas Uhum. não tem uma medida, não tem uma política, não tem um projeto, não sei se eu falei sim. Mas o que você fez para que tenha? O que, que você está fazendo? Porque quando a gente quer, a gente levanta e vai. Entende? Então Entendo. eu acho difícil, só que eu acho que eu consegui plantar a sementinha. E já Uhum. recebi muitas notícias de gente fazendo administração, uma terminou nutrição, o outro está na UNB fazendo, está cursando a graduação. E assim, eu recebo muitas notícias. Então isso amacia, dá acalanta o coração, entendeu? Do professor. Sim. Ah, É, o jovem da periferia, eu posso falar isso com propriedade porque eu sou um jovem da periferia, eu ele sou a se velha da periferia. sente realmente. Eu também sou velho, mas eu falo que sou jovem. Ele se sente realmente invisível. E muitas das administrações aproveitam essa invisibilidade que o jovem já sente para que realmente possa não trazer para eles oportunidades que eu possa fazer crescer. Por quê? Esses jovens futuramente serão os jovens que vão questionar, e muito jovem tem medo de conhecer política, muito jovem não se interessa por política, e eu fico muito triste quando vejo um adolescente falar que não está interessado em saber quais são as propostas dos vereadores, dos prefeitos, do presidente, porque não quer saber de política, porque cresceu aprendendo que a política é É algo que está se suja, perdendo, que é algo é suja, sujo, sim. né? E quando o jovem aprende, e quando o jovem realmente aprende que, o que é política, o que é fazer política, e ele entende que ele também faz parte da política, ele é o meio que faz a política se movimentar, ele começa a pensar, entender que realmente está sendo negado a ele muitas coisas que é dele por direito. Quando o jovem começar a entender, quando ele não tem um teatro, quando ele não tem uma aula de dança, quando ele não tem uma aula de canto, quando ele não tem uma educação de qualidade, quando ele começar a entender realmente que isso é um direito dele e que ninguém pode tirar, ele vai entender o que ele pode fazer para tentar mudar. E uma dessas formas é tentar a revolução, tentar a mudança, tentar tirar aquilo que não está funcionando e pensar de novo. Entendeu? Fazer uma correção de rota, né? Uhum, exatamente. Mudar a perspectiva, mudar de caminho. Muitas vezes você realmente vai estar entre três caminhos, você vai estar na encruzilhada tripla, né? Você vai olhar para o lado direito, para o lado esquerdo, para frente, para trás, e você vai realmente ficar sem saber assim, gente, para que lado que eu vou? Mas aí, quando você para pensar nos lados, no lado que mais te representa, que mais te traz referência e mais parece com você, isso se torna algo muito mais fácil, né? Então, Sim. se eu olho para uma professora como você, por exemplo, que tem amor pela sua profissão, amor pelos seus alunos, que Tem. também é periférica, que também é negra, então eu vou conseguir olhar para esse caminho e ver você ali e falar assim, gente, é por esse caminho que eu vou, porque ali eu vou encontrar alguém que realmente se pareça comigo. Agora, se eu olho para o outro lado e vejo que realmente o outro caminho tem pessoas que realmente não dialogam com nada que eu vivo, não entendem nada da minha realidade, o que eu vou fazer daquele lado ali? Não tem Sim. porquê, né?
É uma coisa que eu sempre deixei muito claro para os meus alunos, todos eles que já passaram por mim. Eu não nasci professora. Uhum. Não nasci professora. Comecei a trabalhar muito jovem, muito nova. Eu comecei a trabalhar criança, na verdade. E fui manicure, fui doméstica, fui babá, não tenho vergonha. Quando eu passei no Enem para fazer a faculdade, eu falei, meu Deus, e agora? Poderia ter feito qualquer outro curso, porque eu me saí bem, graças a Deus. E não. Aí escolhi letras por, vamos lá, por amor, por tempo, e como era ProUni, né? Eu não iria pagar, eu tinha que sair, eu trabalhava no hospital, saía de um plantão com a roupa do hospital, eu ia direto para a faculdade. Tinha dias que eu assistia a aula assim, meio dormindo, que os professores olhavam para minha cara e falavam assim: Tereza, vai para casa. Assim, do jeito que você tá, você não vai aproveitar. Não, tô acordada. Tô acordada, professor, tô acordada. E nisso, eu fiz faculdade no Gama. Chegava, tinha vezes que eu perdi o ônibus lá. Eu moro bem distante, porque até isso, né? A mobilidade. Próximo da minha casa Mobilidade. não tem coletivo. Não tem Uhum. coletivo. Então eu desço, acho que dá 1 quilômetro, não sei. Eu não tenho muita noção de quilometragem. Acho que dá 1 quilômetro. Então, se eu perdesse o ônibus, eu chegava em casa meia-noite e 30, 1 hora. E uma subida, eu tinha medo? Tinha. Mas eu estava atrás de ser alguém. Eu estava atrás de um sonho. Eu estava atrás de ser alguém. Entendeu? Então, assim, e apesar de todas as dificuldades, de, vamos dizer, os sacrifícios, essa coisa toda, era o que me dava mais força. Eu lembro bem, olha só, coisa rápida para não ocupar muito. Só que eu acho assim, não que eu seja um exemplo, eu vou seguir a Tereza porque ela é um exemplo. Mas eu acho que eu tive todos os motivos para desistir. Só que não. Eu escolhi, eu sou, é como eu digo, as mulheres da minha família são mulheres guerreiras. São as mulheres que não entregam as pontas. No meu primeiro semestre de faculdade, eu tive um câncer. Tive que sair não. Não parei de estudar, os professores me davam aula pelo Messenger, que tinha do Hotmail. Eles me davam aula Uhum. pelo Messenger, me mandavam material por e-mail. Eu fiquei afastada do trabalho, da faculdade. Detectou, fiz a cirurgia, resguardo, aquela coisa toda. Eu não parei minha faculdade, foi no primeiro semestre. Lindo. Me curei, graças a Deus, não tenho isso mais, não me pertence, graças a Deus. No último semestre de faculdade, meu pai foi assassinado. Então, assim, terno pronto para minha formatura, que era a primeira filha que ia se formar. O terno Uhum. dele pronto, risca de giz italiano, lindo, que ele era muito elegante, meu pai. E meu pai foi assassinado 1 mês antes da minha formatura. Então, assim, era outro momento que eu poderia ter entregado os pontos. Mas tudo que não. Tudo de ruim que aconteceu me serviu de aprendizado, me serviu para me impulsionar, me serviu para. Eu sei quem eu sou hoje, então parte da minha identidade vem do suor, do sofrimento, não só meu. Porque o negro sofre não é de hoje. Eu durmo e acordo negra tem muito tempo, 41 anos. Eu durmo e acordo negra Exato. tem muito tempo. Entendeu? Então, Entendi. assim, E é difícil. Eu sei que não é fácil. é muito bom quando a gente pode dialogar com pessoas que realmente entendem, porque quando você conta um pouco da sua história, assim, quando o professor Lucas contou a história dele para mim, e como cada pessoa que acredita na nossa proposta conta a história dele, o Rafael também, que é um menino que eu conheci dia desses, e outras pessoas, quando eles começam a contar um pouco da vida deles, você começa a entender como a sua vida e dessas pessoas está cruzada e as coisas são muito próximas, e aí você entende que a sua vida está se cruzando com a da outra porque vocês estão vivendo a mesma realidade. A gente vive a mesma realidade. A realidade da pessoa da periferia, sem oportunidade, e como a gente percebe como isso atinge a gente. Quando você fala do seu ônibus, que eu também pego ônibus, quando você fala do seu pai que foi assassinado, e quando eu já vi pessoas do meu bairro, pessoas que eu convivi a vida toda serem assassinadas também, você começa a entender como que as coisas vão se ligando através de um único ponto, que é a questão da
questão da falta de oportunidade, porque quando você Sim. tem realmente um lugar que é bom para você, e existe uma preocupação, né, de fazer com que esses lugares sejam vistos, tenham notoriedade, você começa a perceber que realmente todo mundo é igual. Então, eu acredito que muitas pessoas que possam acreditar na nossa proposta, e eu peço que acreditem também, quem realmente olha para o que a Tereza falou, para o que eu falei, quem poder ver também as propostas do professor Lucas e de outros candidatos do pessoal, entender as questões que a gente levanta e perceber como você se identifica com isso, porque a gente está falando de igual para igual, entendeu? Eu não sou filho de um homem super rico que me colocou cedo numa escola particular para eu poder ter uma formação de vida, meu pai sequer me assumiu, entendeu? Então, assim, quando você fala sobre a questão de perseverar, o que você essa sua pontuação foi muito importante. A gente nunca vai dormir e acordar pensando como é que a gente sempre tem uma perspectiva que o dia que virá é igual ao dia de hoje, assim. E amanhã eu vou ter que lutar do mesmo jeito. Amanhã as coisas não vão acontecer, mas eu vou ter que correr Correr atrás, atrás. porque a gente Sim. sabe que nós somos invisibilizados, não tem jeito, né? Sim, nós somos anulados, né? É, Somos anulados. Só que assim, o Elmo, falo com consentimento de causa. Só quem pode fazer algo, brigar, reivindicar, argumentar, sugerir, somos nós mesmos. somos. Então, assim, Uhum. enquanto eu não reclamo que o governo tá ruim, enquanto eu não vou atrás e reivindicar os meus direitos, ele vai continuar ruim. Porque a velha Uhum. política, ela quer isso, ela quer o eleitor cego, ela quer o eleitor ignorante, ela quer o eleitor que não vai correr atrás. Então, assim, se eu tô te dando arroz e feijão, é porque você gosta. Porque no dia que você quiser Uhum. comer carne, você vai vir no meu gabinete e reclamar que você quer carne. Tá entendendo? Então, eu quero E se comer eu não vou carne todo atacar no seu dia. ponto. Exatamente, mas se eu fortaleço o seu ponto fraco, se eu dou comida para você, se eu dou educação para você e deixo você ter uma vida, uma qualidade maravilhosa, como é que você vai realmente, sei lá, futuramente pensar em uma mudança porque você se acostumou com aquilo? Então muita gente pensa, eu acredito que muitos governantes pensam, não vou dar Não para posso dar ele tudo de mais do uma que ele vez, merece. né? Eu não, Não posso dar eu tudo não de uma quero vez. que essa Senão, como é que pessoa eu vou saia dessa conquistar da caixinha. próxima? Exatamente, porque o que a pessoa atinge é justamente ali, entendeu? Sim, Vai na fome, vai na falta de oportunidade, na falta, né, de educação. Então, sim. é bem confortável para que muitos candidatos políticos, muitos governantes, deixem a gente nesse lugarzinho mesmo. Vamos deixar eles ali, tá ótimo. Vamos continuar fazendo o nosso aqui, deixa eles lá. É Eles não aquela vão. história, se eles não estão reclamando é porque tá bom, né? É. E aí é bom que as pessoas que estão vendo a gente e que pensam como a gente, que pegue na nossa mão e fala, cara, se Sim, você representar algo que eu acredito, por que eu não vou abraçar você? Por que eu não vou realmente fortalecer a sua ideia? Por que eu vou ter que dar sim. vazão a outro tipo de pensamento que nem sequer corresponde com o que eu penso, entendeu? É muito importante que a gente realmente saiba reconhecer os nossos iguais. A gente tem que estar realmente próximo de pessoas que pensam como a gente, que vivem a mesma realidade que a gente. Eu É, vou saber o que é pegar um ônibus, porque eu pego ônibus. Agora, a pessoa que nunca pegou ônibus na vida não vai saber o que é pegar um ônibus. a pessoa que nunca pegou ônibus, que nunca precisou sair do seu local onde mora para trabalhar, para estudar, uma pessoa que sempre teve tudo, né? Filho de Uhum. mamãe criado no passatempo e danoninho. Esse aí nunca vai saber Exatamente. o que é passar a hora. Não, não esqueço. Elmo, uma coisa que hoje eu tenho um orgulho de lembrar. Porque tinha dia que eu ia para a faculdade e ficava com fome. Fome, fome. Passei da hora de comer, não tinha dinheiro para comer. Então eu ficava assim esperando, contando o tempo para chegar a hora de ir embora, acabar o intervalo, para chegar em casa para comer. Então assim, isso só me fortaleceu, não me fez mais Uhum. pobre. Então hoje eu me sinto rica porque eu consegui o conhecimento, porque eu consegui um título, não tenho só esse, entendeu? Não tenho só esse, Uhum. porque eu sou formada em letras, português e inglês, tenho 3, 4 especializações, estou estudando agora graduação em gestão pública. Então, assim, minha filha mesmo pergunta, mãe, que dia que você vai parar? Quando é que para? Vai parar de estudar quando? Não Falei, pode. minha A filha, gente não pode parar, não. o limite é não ter limite.
Entendeu? Para mim, o céu Mas não é o limite. Para mim, tem algo além do céu. Entendeu? é, Então, assim, eu não posso. Sabe por quê? Porque no momento que eu desisti da minha luta, que desculpa, estou desistindo de toda uma história que foi construída antes de mim. Eu tenho que uhum, honrar a pele negra que eu uso. A pele é minha pele, minha identidade. E quantos negros não morreram para que hoje eu chegasse aqui livre? Quanto exato. sangue não foi derramado para que eu, olha só, uma mulher na política, falando Uhum, e refalando, e boto a boca no trambone mesmo. Que dia que nós iríamos esperar isso? Negra, exato. periférica, mulher, aqui, entendeu? Botando a cara a Uhum, tapa. Botando a cara a tapa. Porque o novo só pode vir de quem é novo. Do novo que exatamente. eu posso trazer. As políticas Exato. velhas vai trazer o mesmo feijão com arroz que sempre deram. Você Não tá vão sair do entendendo? lugar do conforto deles, né? Essa Entendeu? é a realidade. Por, Pode por falar. isso que é importante que as pessoas conheçam as propostas. Eu falo para vocês em relação ao professor Lucas, é uma pessoa que eu tenho uma admiração profunda, é um candidato que, além de ele não vir dessa trajetória de sujeira política que a gente já está bem acostumado, que a gente conhece muito bem como é a realidade do nosso município, a gente já sabe exatamente quem são as pessoas, ele não faz parte desse clã que a gente já está acostumado, que a gente sabe muito bem quem são as pessoas, não precisa citar nomes, né? Não. Então, o Lucas, além dele vir dessa trajetória, que ele tem uma ficha limpíssima na política, Na né? vida mesmo, na Ele vida. também, na vida, na política também, né? É. Ele tem grandes propostas para a educação, é uma pessoa que pensa muito além do seu tempo, é jovem, sabe dos Sim. anseios dos jovens, se comunica, olha que ele é um homem branco, eu sou um homem negro, mas a gente se comunica de uma forma em comum, porque a gente realmente vive a mesma realidade, a gente sabe realmente o que é que você tem que sofrer para pagar uma faculdade, pegar um ônibus lotado, sabe de tudo isso. E aí, conversando com você, te conhecendo melhor também, né, que a gente, é bom que a gente vai conhecendo as pessoas, a gente vai vendo que parece que eu te conheço desde que eu nasci, porque a gente tem a mesma Ah, ideologia de vida. eu acho que é um traço que nós negros trazemos para a vida. É, Não, é somos muito todos difícil iguais. você ouvir um negro chegar e te contar uma história feliz do princípio ao fim. É muito Não. difícil. É igual o Lucas acabou de comentar aqui, estudar para nós é resistência, com certeza. Estudar é Exato. resistência. Porque a Casa Branca, a Casa Grande, não quer a senzala estudada, a senzala instruída. Não. Entendeu? Ele quer o Uhum. pobre entrando na faculdade para limpar a faculdade, não para cursar a faculdade. Ele quer o pobre entrando no shopping como funcionário e não como cliente. Então, assim, é por isso, cara, que, tipo, falar uma coisa para você. Nós temos de dar a volta por cima, de Uhum. sacudir a poeira, de mostrar, dar cara a tapa. A testa tá brilhando aqui, meu amor. Não é de felicidade, não, é de suor, que para sorrir eu tive que suar primeiro. Entendeu? Então, assim, eu acredito muito nessa força que nós periféricos temos. Acredito Sim. muito. Em comum. É uma Sim, força em comum. A acredito. É gente é muito surreal, além. né? É surreal. Exatamente. Então, É. acredito muito nesse E poder. eu acredito que todo mundo também que possa estar acompanhando nossa live também sabe do seu potencial. Eu acho que também reconhece as questões que a gente colocou